Boa noite, galerinha. Tudo bem, meus amores? Olha, quem é vivo sempre aparece, hein? Acho que eu fiz na minha vida, fiz duas lives. Duas lives só. Uma foi para apoiar uma profissional, quando ela teve problema com o curso dela. E a outra foi a live de lábios. Uma live bem legal que a gente teve de lábios. E aí, tudo bem? Gente, não tô enxergando nada aqui, então... Só tô vendo vocês entrarem. Vejam, me respondam aí se vocês estão me ouvindo bem, porque tá passando... Tem feira de sábado aqui na porta da minha casa e as feiras livres estão funcionando. Então, me respondam aí com um ok, sei lá, uma mãozinha, qualquer coisa, se vocês estiverem me ouvindo bem, porque eu tive que colocar fone de ouvido. E eu tô aqui na parte das plantas. Deixa eu mostrar as plantas. Porque a internet tá péssima. Eu não sei o que tá acontecendo, não sei se na casa de vocês também tá. Estão dizendo, oi. Estão dizendo que a internet agora tá cada vez pior por conta da quarentena, que tá todo mundo no celular, né? E agora, live virou carne de vaca. Desculpa, mas é verdade, né, gente? Bom, gente, olha o tanto de coisa que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Isso aqui é tudo pergunta, ó. Tudo pergunta que eu recebi esses dias de vocês. Então, antes de entrar aqui, eu separei mais ou menos em 3 blocos de tipo de pergunta, tá? Tem muita pergunta em relação à parte comercial. Quanto eu cobro, aprender a precificar os tratamentos, como é que eu faço para captar cliente, começando a minha carreira do zero. E eu acho muito legal essa parte, eu acho muito legal. Então, todas essas perguntas, assim, já prestando aqui uma satisfação para quem me mandou esse tipo de pergunta, todo esse tipo de pergunta, ó, com o novo cenário econômico, está mais difícil de captar clientes? Em quanto tempo eu demoro para recuperar meu investimento nessa técnica? Então, todas essas que são de marketing e que são comerciais, eu vou responder, mas eu vou fazer um aulão para vocês, tá? Só sobre essa parte, porque foi muita pergunta que eu recebi, ó, técnica de vendas pós-crise. É muito legal, pois somos as primeiras a serem cortadas do orçamento. Claro, é uma coisa que é fato, né? A estética é uma das primeiras coisas a serem cortadas do orçamento. Então, ó, sugestão de valores e associação dos protocolos, como montar frequência e valores dos protocolos. Então, todo esse bloco de perguntas que são de marketing, que são comerciais, que são de precificação, eu vou responder outro dia, tá? Aí depois eu tenho algumas perguntas muito específicas sobre pontos avançados. Então, essa questão dos pontos avançados eu vou preferir responder para vocês lá no Close Friends, tá? Mas eu tenho muita pergunta. Eu tô com uma espinha do tamanho do universo no nariz. Presta atenção, isso que eu passei base pra caramba. Eu tô só olhando aqui rapidinho. Nossa, que horror, gente. Então, vamos lá. Depois dessa live, eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas. Mandem as suas perguntas para eu poder ajudar vocês. Mandem também outras coisas. Como é que vocês estão se virando nessa quarentena? Se você tá trabalhando. Eu tô preparando uma coisa bem legal. Bem legal. Olha lá. Home office. E aí? Eu tenho 2 cachorros e o vizinho tem 1. Vai vendo. Então, vamos lá. Eu tô preparando um negócio bem legal pra gente conseguir se guiar agora nesse período pós-quarentena ou quando o governo ficar meio vamos voltar a trabalhar ou não vamos. Tô preparando uma coisa bem legal que vai ajudar você, tá? Mas enquanto isso, vamos responder um pouquinho de pergunta aqui. E, sim, na segunda-feira a gente vai ter a live só de lábios, tá? Só de preenchimento labial. Então, se você mandou uma pergunta sobre preenchimento labial, e tem algumas aqui, nesse tanto de
de papel, eu vou responder as perguntas de preenchimento labial na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu vou tentar ir no consultório sem ter barulho de vizinho, de cachorro, de caminhão de lixo, e a gente consegue falar só de lábios. Lá tem o Robinson também. O Robinson é o meu boneco da Renova, que eu ajudo vocês a chegar na questão da angulação, enfim, tá? E aí, se você não tá cadastrado ainda, vai lá no link da bio e se cadastra lá no grupo do Close Friends, que essa live de segunda-feira vai ser secreta, tá bom? Então, vamos lá. Estão me fazendo aqui uma pergunta, ó. Posso aplicar o Renova Fio na caneta de pressão? Por que eu acho que estão fazendo essa pergunta? Porque o Renova Fio, ele é de 23 miligramas por ml, tá? E eu sempre falo que o que melhor passa na caneta é de 20 miligramas por ml. Então, assim, em relação à escolha do ácido hialurônico, sempre prefira escolher os ácidos de até 20 miligramas por ml. Se tiver algum ácido, por exemplo, o Fio e o Lift da Renova, um é de baixa reticulação, o outro é de média reticulação. Um é de média reticulação e o outro é de média baixa reticulação. Tá? São excelentes alternativas para diversos tratamentos, mas eles têm 23 miligramas por ml. Isso impede utilizar a caneta de pressão? Não, ele não impede, mas você vai ter uma maior dificuldade de conseguir injetar ácidos acima de 20 miligramas na caneta de pressão, tá? Aproveitando o gancho, a concentração é assim. O que eu posso falar sobre concentração? Pensa quando a gente fala em concentração, a gente está falando da quantidade de alguma coisa. Eita lasqueira! A quantidade de alguma coisa num determinado local, tá? Tipo, uma concentração de pessoas. Então, quanto maior a minha concentração, mais difícil fica dessa quantidade de pessoas passar por um determinado local, tá? Então, quanto maior a minha concentração, mais difícil fica das pessoas ou das moléculas de ácido passarem por um determinado local, tá? Não necessariamente a concentração, ela está relacionada com a reticulação do ácido, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, por exemplo, eu tenho uma outra pergunta aqui que fala o seguinte: eu tenho a caneta Tessera, aqui ó, a minha caneta é Tessera, mas eu não consigo utilizar o ácido reticulado por ele ser mais grosso. Então, aqui tem duas coisas que a gente precisa conversar. Em relação ao dispositivo que você tem e em relação a esse mais grosso, tá? Que teoricamente é a densidade do produto. A Tessera, só fazendo um adendo, a Tessera, ela é um dispositivo para intradermoterapia, tá? Que é similar à Comfortin. Minha Nossa Senhora da Aparecida é online aqui falando os nomes das pessoas tudo. Esquece, não falei nada. Então, mas a Tessera, ela não tem Anvisa. Mas ok, eu não tô dizendo que o equipamento é ruim não, tá? Mas a Tessera, ela não consegue injetar ácido hialurônico reticulado. Então, quando ela coloca aqui, ó, não consigo usar ácido reticulado por ele ser mais grosso, ela se refere a caneta Tessera, esse dispositivo, tá? A Tessera é igualzinha a Comfortin. Tô quase gritando. O nome da minha cachorra. Eu tenho... Shiva, para! Home office é assim mesmo, né, gente? Então, ela não consegue injetar com a Tessera, porque a Tessera, a Comfortin e esses outros equipamentos que são para intradermoterapia, elas não conseguem injetar ácido hialurônico reticulado, tá certo? Aí chegou o Marvin aqui. Chegou os dois. Vamos se comportar, faz favor? Então, a caneta Tessera, eu tenho até duas aqui em casa.
elas são aquelas manuais que você coloca o pistão da caneta de forma externa. Você não pressuriza a caneta, não pressuriza. Não coloca o pistão para trás via alavanca ou via botão de rotação. Você tem um dispositivo externo. No caso da Tessera, parece um grampeador. Ela faz assim, ó. E aí empurra o pistão para trás. Mas essas canetas, elas não conseguem injetar ácido reticulado. Então, se você tem uma caneta dessas, não tente de jeito nenhum injetar ácido reticulado, tá? E se você comprou alguma caneta na internet aí, sei lá, e não fez nenhum curso, que seja pela internet, alguma coisa básica, não tente fazer esse tipo de procedimento em casa, tá? Porque pode dar ruim. Vou contar minha história com a Tessera. Eu comprei uma Tessera, logo que a gente começou, eu comprei um monte de caneta na internet, no Mercado Livre, na Americanas. E eu tenho duas, inclusive uma Tessera minha tá embalada ainda. E eu tentei injetar ácido reticulado com ela. Como eu não tentei no rosto, eu tentei no bumbum. Quem é minha aluna sabe. Quem é minha aluna sabe dessa história. Foi desse lado ainda. Tentei injetar ácido reticulado e assim, de baixa reticulação, tá? E o que aconteceu? Primeiro, eu quase morri de dor, porque eu pus força, porque eu queria que o negócio entrasse. Segundo, que quando eu olhei, tinha um halo branco assim, ó, na bunda, aqui do lado. Quem estudou sabe que quando aparece um halo branco é o quê? Sinal de isquemia, tá deixando de chegar sangue. Eu falei, gente, não tô acreditando. Ela não consegue injetar essa densidade, essa reticulação de ácido na camada que ela tem que ser injetada. E o ácido hialurônico em camada muito superficial, em epiderme, o reticulado, onde não tem vascularização, ele causa isquemia. Então, se você é um erro assim, que é uma bobagem. Então, por favor, cuidado. Oi, todo mundo. Tá todo mundo, um monte de gente mandando oi. Cuidado, muito cuidado para comprar dispositivo na internet, ou seja lá onde, e tentar fazer em casa. Muito cuidado, tá? Não tente usar ácido reticulado sem fazer curso, sem saber o que pode ser feito, tá? Tem que ser muito doido para tentar fazer isso em si, imagina em alguma outra pessoa. Combinado? Então, a Tessera realmente ela não injeta, e nem a Comfortin, pessoal da Comfortin que me desculpe, mas essa é a verdade. Não injeta o reticulado, tá? As demais canetas, todas de Hialurон Pen, os dispositivos todos injetam. Aí você vai ter dispositivo melhor, vai ter dispositivo com mais qualidade. Hoje, graças a Deus, tá cheio de dispositivo aí aqui no Brasil que tem Anvisa, tá? Não existe, eu brinco e falo, não tem caneta melhor, gente. A caneta melhor é aquela que você usa, que você acha que é boa, que você acha que tem precisão, que você se sentiu adaptado. Atualmente, todas as canetas com Anvisa, elas fazem muito bem o trabalho que elas prometem, tá certo? Bora lá. Aqui tem uma pergunta, que é de uma aluna, inclusive. Ó, posso usar o Radiance? Gente, Radiance é um produto da Meso, tá? Ele é da Meso para manchas. E geralmente a Meso vende esse produto para microagulhamento. Aí a pergunta é, posso usar o Radiance na pressurizada? Eu já uso ele com drug delivery. Vamos falar o seguinte, gente. Quando eu comecei com a caneta de pressão, eu precisei testar várias coisas na pressão. Algumas deram certo, outras não deram certo. Então, quando eu falo assim, não pode, é porque talvez eu tenha experimentado e não tenha dado certo. O Radiance, ele não foi desenvolvido para caneta de pressão, tá, gente? Não foi. Se você perguntar pro seu vendedor na Meso, você vai ver que não foi. Ele não foi desenvolvido para pressão, mas eu testei e é possível, sim, utilizar o Radiance na pressão. Qual é a dica que eu dou para vocês? Utilize 80% desse ativo, que é um despigmentante. Uma mosca aqui. 80% desse ativo, que é um despigmentante. E 20% você vai diluir esse ativo com ácido hialurônico não reticulado, tá?
No caso da meso, você pode usar 80% do ativo. Ah, como assim 80%? Você vai ter que calcular quanto que você vai precisar usar. Cada pessoa, algumas pessoas vão ter uma mancha maior, outras pessoas vão ter uma mancha menor, outras pessoas vão ter uma manchinha pequena, outras pessoas vão ter mancha no rosto todo. Então, você tem que saber calcular o quanto que você vai usar, tá? Aí, as minhas alunas estão aqui respondendo as perguntas de vocês. Mesoglow pode, é maravilhoso o Mesoglow. Se você ainda não usou o Mesoglow, usa. E eu não trabalho na Meso, viu? Mesoglow pode na pressão, o resultado é incrível. Então, o Radiance você pode usar, mas minha dica, use parte do Radiance, parte de ácido não reticulado, para você dar uma diluída nesse despigmentante. Combinado? Que mais? Skin Buster. Gente, Skin Buster é uma coisa que eu vejo que tem muita gente. Ai, tem tanta pergunta. Eu prometo que esse monte de pergunta que vocês estão mandando não é em vão, tá? Eu vou olhar cada uma com muito, muito cuidado e vou responder que seja na próxima live, tá? Não se preocupe. Mas eu tô vendo só gente mandando oi, aí perguntaram do Mesoglow. Isso, manda coração, gente, tem que mandar coração. Eu não tô acostumada a fazer live, não. Mas o povo sempre manda, fala que tem que mandar coração, né? Deve ser alguma coisa importante aí no Instagram. Mesoglow também dilui? Não precisa diluir o Mesoglow. Por exemplo, o Radiance eu uso ele, 80% dele, e eu uso 20% do Skin Feel. Cuidado, meus amores, porque o Skin Feel, ele meio que dá uma confundida com o Skin Lido da Renova, tá? Então, Skin Feel é não reticulado, ele é um blend de ácido hialurônico da Meso. Então, se você usar parte do Radiance, parte do Skin Feel, você pode usar ele na pressão, tá? Eu já testei 1 milhão de vezes, dá pra usar, resultado muito top, dá pra usar em melasma, então pode usar sem medo. Ok? E eu ia falar sobre Skin Buster. Então, Skin Buster e qual a diferença entre Skin Buster e revitalização facial? Tá? O Skin Buster, gente, não fui eu que inventei isso, tá? O Skin Buster, ele foi criado, o termo Skin Buster foi criado pela empresa que é chamada Galderma, que fabrica o Restylane. O Restylane é um ácido hialurônico famosíssimo, tem bastante tempo, é incrível, eu adoro, passa na caneta de pressão, tá? Então, a primeira empresa que criou o termo Skin Buster ou Skin Booster, não tem jeito certo de falar, foi a Restylane. E ele é o quê? Ele é um ácido hialurônico de baixa reticulação para efeito lifting, perfeito? Depois que caiu a patente desse registro, outras marcas, por exemplo a Renova, criaram o Skin Buster delas, tá? Todas as empresas que têm o nome Skin Buster ou alguma coisa parecida, Skin Lido, são ácidos reticulados, porém de baixa reticulação. E eles são reticulados de baixa reticulação porque eles dão um efeito lifting. Perfeito? A revitalização facial, ela está mais ligada à mesoterapia, à intradermoterapia, que é ligada a você tratar alguma afecção cutânea. O que seria uma afecção cutânea? Cicatriz de acne, rejuvenescimento, envelhecimento, flacidez, gordura. Então, mesoterapia, ela trata algum tipo de afecção cutânea. Então, são coisas diferentes. Quando eu falo em revitalização facial, eu estou me referindo à intradermoterapia e à mesoterapia. Quando eu falo em Skin Buster, eu estou me referindo a utilizar ácido hialurônico de baixa reticulação, porém com efeito lifting. Como você recomenda? Gente, todos esses, tanto o Mesoglow, quanto o Skin Buster, quanto a mesoterapia, a técnica ela é similar. O que vocês precisam é ver se vocês querem fazer no rosto todo ou se vocês vão fazer só em uma região para tratar determinada região.
Geralmente a gente usa a grade de sustentação, a grade de orientação. Essa grade, ela não precisa ser certinha não, mas é uma grade que te orienta a você fazer um disparo por ponto a cada centímetro, certinho? Cris, minha aluna, Cris, ângulo para Skin Buster é bem tranquilo. Eu fico mais preocupada com o ângulo em relação a lábios, é o que mais me preocupa, tá? Mas em Skin Buster, se você fizer a técnica que eu utilizo, você pode fazer a 90 graus, não tem problema. Combinado? Que mais, gente? Vamos lá. Aí, alguém me manda uma dúvida aqui que eu fiquei um pouco... Porque assim, eu tenho um público que é bem variado. Tem gente que chegou agora nessa técnica, tem gente que já tá utilizando a técnica, tá? Então, aqui tem uma pergunta mais básica. Mas aí pergunta, ó, as pontas das canetas são descartáveis? Pode ser esterilizado? Então, a pergunta é em relação ao cartucho, tá? O cartucho, eu não recomendo que seja esterilizado. Eu nunca esterilizei um cartucho, tá? Nunca. O máximo que eu pego é o cartucho para depois ser usado nos workshops. Mas eu jamais tentei, de verdade. Senão eu falava mesmo. E as minhas alunas sabem. Elas já tentaram me dar várias dicas. Isso é uma coisa que eu acho que não vale o risco, gente. Então, o cartucho realmente usou uma vez, eu jogo fora. O que eu faço na sessão eu faço uma avaliação no meu paciente, vejo tudo que ele precisa, faço essa venda, eu vou fazer uma outra live sobre venda. Trata algum tipo de todos os procedimentos. Então, tudo aquilo que eu posso fazer no mesmo dia, eu já faço. Daí eu, claro, economizo no cartucho. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O paciente quer fazer ele tem uma mancha aqui, tem melasma, tem papada e quer fazer uma revitalização no rosto todo. Então, eu posso fazer esses 3 procedimentos no mesmo dia, usando o mesmo cartucho. Mas depois eu jogo o cartucho fora. Combinado? Tenho 2 canetas. Ai, se eu já usei sem caneta sem Anvisa, eu tenho um monte de caneta sem Anvisa. Estética Simone. Eu tenho muitas. Meu suco tá acabando, daqui a pouco eu tenho que pegar mais. Gente, caneta sem Anvisa. Eu fui uma das primeiras brasileiras a vir trazer essa técnica de fora, tá? Então, no meu curso, quem teve o privilégio de fazer o curso lá no começo, há um ano atrás, eu trazia as canetas da Brewart, que são canetas da Espanha, tá? Essas canetas, desculpem o pessoal aqui do Brasil, mas são canetas que elas nunca me deram problema. Agora, depois de um ano, é que as canetas vão entrar na manutenção, começaram a entrar na manutenção. Então, sim, eu usei um monte de caneta sem Anvisa, e essas eram incríveis, mas também eu comprei um monte de caneta sem Anvisa pela Americanas, e eu tenho cada uma que eu jamais tive coragem de utilizar num paciente. Eu coloco nos workshops. Quem faz meu curso sabe que eu coloco lá, tem todo tipo de caneta, tá? Então, sim, você vai encontrar caneta sem Anvisa que funciona perfeitamente bem, mas você vai encontrar caneta sem Anvisa que é uma porcaria, tá? A questão da Anvisa é complicada porque assim, gente, às vezes a gente compra uma caneta sem Anvisa, tá? Só que essa caneta sem Anvisa, se você comprar pela internet, Pamela, é a Pamela, né? Se a sua caneta for igual a minha, é claro que ela é maravilhosa. A gente tem caneta sem Anvisa que é incrível, fala a verdade. Eu tenho caneta sem Anvisa que as meninas querem levar embora, de tão boa que é. Mas a questão da Anvisa, gente, ela não só protege a gente, caso a gente tenha uma fiscalização, mas tem também o pós-venda. Se uma caneta sua quebra, precisa de reparo, você pode mandar para a pessoa que te vendeu e ou ela troca ou ela dá manutenção pelo menos de 12 meses. Então, isso aí pega. Quando a gente vai colocar na balança, acaba ficando meio que elas por elas, viu, gente? Acaba ficando elas por elas. Qual caneta? Gente, o que eu uso para lábios? A questão de lábios, que na verdade é facial e corporal, é assim. Na minha técnica de lábios, eu uso pontos de 002, por exemplo, tá? 002. Gente, quando vocês escutarem alguém falando 2 unidades, unidade não é o certo para você falar quando você vai estar falando de
ml de injeção de substância. Tá? Unidades geralmente a gente usa para toxina botulínica. Então, quando eu falo 0,02 é muito pouco. Então, por exemplo, as canetas de 3 pressões, você não consegue aferir a sua caneta certinho com um volume inferior a 0,05. Então, eu prefiro usar as canetas na face, as canetas de uma pressão. Isso significa, Natália, que eu não posso usar as de 3 pressões? Não, pode, mas eu utilizo diversas técnicas que eu uso quantidade inferior a 0,05. Então, eu prefiro ter uma caneta de 3 pressões para o corporal e uma caneta de uma pressão para o facial, tá? E eu também prefiro o cartucho de 0,3, ou seja, a 3 partes do 1 ml, 0,3, cartucho menorzinho. A circunferência de encaixe dele, de acoplamento dele é menor. Então, eu prefiro ele para face, tá? Ai, difícil. Qual parâmetro? É o que eu falo. Gente, a caneta é que nem varinha do Harry Potter, tá? Todas as canetas, mas uma coisa eu posso te afirmar. Todas as canetas que tenham Visa funcionam muito bem. Aí vai da adaptação de cada pessoa. Eu adoro ver as minhas alunas, eu obrigo quem tiver aí. Boa noite, Mo. Minhas alunas que tiveram aí, falam assim, não é verdade que eu não obrigo você a testar todas as canetas no curso para você se identificar com cada uma. Eu falo, não, testa essa, né? Troquem as canetas, agora testa essa. Não, sem. A pergunta é, tem mais de um. Mas é maravilhoso esse produto para gordura localizada, é maravilhoso esse produto para lipo de papada. Mas pense se você tem certeza que esse produto não vai encostar nas demais camadas ou que ele não vai ficar alojado muito superficialmente, o que pode causar severos danos, tá? Então, para você ficar sossegada aí na sua casa, use somente produtos das empresas que te afirmam que foram desenvolvidos ou que podem ser utilizados na caneta de pressão. Que aí eu consigo te proteger a não ter nenhum tipo de problema, tá? Liporedutor na meso, amo os resultados. Ficou de terminar a explicação do curso VIP. Vamos falar sobre o curso VIP. Necrose, gente. Necrose na caneta. Necrose é um termo que ele quer dizer a morte tecidual. Tem um monte de jeito de você causar necrose, tá? Eu acabei de dar um exemplo. É você causar danos através de uma substância lipolítica em células que não podem encostar nessa substância. Você também pode ter uma necrose ocasionada por isquemia. Você também pode ter uma necrose ocasionada ou por uma isquemia compressiva. Ou você pode ter necrose ocasionada por uma isquemia compressiva, mas que foi causada por uma hemorragia. Então, cuidado com esses termos, porque necrose é muito amplo, tá? É morte tecidual, mas o que causou essa morte é que a gente tem que ver, tá? O que eu afirmo com propriedade é que isquemia compressiva com hialuron-pen não tem, tá? Compressiva por depósito de material em cima de uma artéria, não tem com hialuron-pen. Você pode ter com edema, você pode ter com hemorragia, você pode ter com uma substância lipolítica, mas aí são outros fatores. A live não vai ficar gravada, não vai. A live que vai ficar gravada vai ser a live a que eu vou fazer na segunda-feira. A live da segunda-feira eu vou falar só sobre lábios, vou falar sobre um pouquinho sobre como é que foi descobrir e desenvolver essa técnica nova de lábios, como é que foi a técnica que eu aprendi, o que eu comecei a perceber em relação à durabilidade, que eu vi que não durava, e aí eu comecei a fazer experiência com outros ácidos, enfim, comecei a ver uma série de coisas. Tudo isso eu vou falar na segunda-feira, mas para você assistir essa live, você tem que se cadastrar no Close Friends, tá? Aí você tem que ir lá no link da bio
e se cadastrar lá via site. Na segunda-feira eu vou falar sobre isso e a live da segunda-feira vai ficar gravada sim no Close Friends, tá? Então existe um canal mais seguro aí que eu deixo as informações gravadas sim. Você pode participar sem problema nenhum, mas aí você se cadastra lá na bio, tá? Ai, gente, nossa, tô super internacional. Tem gente de Portugal, tem gente de Paris. Ai, gente, não conheço Paris. Eu ia pra Paris, eu ia no Inca esse ano. Não dinheiro não deu. Bafo. E agora Miami, gente, que não vai ter mais. Miami setembro, talvez. Mas seguimos, tá, gente? Técnica de pocket. Nossa, gente, olha só que bonita. Técnica de pocket americana. Eu faço questão de repassar as técnicas que eu aprendi nas outras escolas. Aquelas que eu testei e deram certo, eu sigo à risca. A técnica de pocket é uma delas, tá? Eu uso sempre. Sempre. Espanha! Ai, gente, quando eu for a Paris, alguém me recebe, tá? Sonho de consumo, gente. Preciso ir a Paris, eu ia esse ano, mas como diz a minha mentora, a doutora Nathalie, a gente não vai desistir dos nossos sonhos, nós vamos apenas adiar. Vamos lá, vou responder mais umas 2 perguntinhas e vou abrir aqui no final dessa live, vou abrir uma outra caixinha, gente. Mandem a dúvida de vocês na caixinha, porque vocês conseguem me orientar o que eu tenho que melhorar aí na comunicação com vocês. Olha lá, odeio Paris, é tão suja. Ai, eu vou querer odiar também, eu vou querer ir pra Paris. Ai, odiei Paris, suja. Não posso falar nada ainda. A Palomita, não posso falar nada ainda. Eu vou adorar falar que é suja. Ai, gente, viajar é bom demais, né? Então, ai, gente, o povo já tá rindo. Ninguém me manda coração. Por que tem que mandar o coração aí, gente? Eu não sei. A pessoa apertou o botão errado, vai vendo. O que eu apertei, gente? Olha lá, a prof ficou ao contrário. Eita, e agora? Ai, voltei, agora não. Gente, virou. E eu não consigo desvirar a câmera, vai vendo. O que eu faço agora? Você vê como uma pessoa não está acostumada a fazer live. Eu apertei um botão. Tô aqui, gente, não caí. Só que eu não consigo desvirar a câmera. Ai, mas é aqui, gente. Ai, voltei. Não. Agora sim. Nossa, que... A pessoa não entende nada. Tem. Pior que tem gente enrolando. Outro dia eu recebi, como é que foi, gente? Essas mensagens que eu recebo de perfil fake, falando que eu tava fazendo o povo rir. Aí eu falei assim, tudo bem, gente, se a pessoa tivesse, se eu oferecer entretenimento com educação, né, com treinamento, tá ótimo, porque já não basta a gente ter que, né, já esse clima todo, então vamos rir aí, porque chorar não dá não. Eu não tenho importância não, outro dia até dancei pra vocês, tem que ser uma coisa mais leve, gente. E, nossa, quem faz curso comigo sabe, olha, eu falo palavrão, conto piada, eu já vou pedindo desculpa logo que eu chego, ó, desculpa, porque eu falo palavrão e eu conto piada, tudo com as minhas pacientes. As pacientes, elas querem morrer, gente, as tiazinhas, tudo fica doida. Só conto piada, mas não é assim, gente, senão a coisa fica pesada, a gente não aprende nada. Então, vamos lá. Ai, olha, tem uma aqui, vamos aproveitar para falar essa daqui, depois eu encerro. Glabela, gente, glabela, vamos lá. Glabela eu recebi várias, gente, glabela. Quando um paciente vem e fala assim, ó, a minha, ó lá, eu tô totalmente sem botox, tá? Totalmente sem botox. E aí a gente vai, né, sabe como é, né? Depois de uma certa idade, esse movimento, especialmente quem é sério, né? Esse movimento faz ficar aquela marca aqui. Só que tem gente que tem a marca muito profunda.
E aí sempre vem aquela coisa, preencher, são duas situações. Preencher glabela, que é uma coisa, tá? E tratar a região da glabela, que é outra coisa, tá? Porque é que e aqui o assunto é vasto, tá, gente? Que entraria também numa dúvida que tem aqui, que é muito séria, mas que eu vou deixar para falar lá no Close Friends, que é em relação à intercorrência em artérias. Nessa região, tá, de glabela, por que o pessoal tem medo? Porque a artéria carótida, ela vem, aí ela vai se bifurcando, se ramificando, até que ela termina na região da glabela. Então, o final da carótida acaba aqui, tá? Fazendo o 11. Se a gente preenche na técnica tradicional e coloca muito produto nessa região, você pode comprimir uma artéria ou ainda colocar produto dentro dessa artéria, e aí você vai ter uma consequência muito séria, porque é a mesma da carótida, certo? Então, não é convencional o preenchimento de glabela, nem na técnica tradicional, meninas, tá? Não, vou dizer que eu nunca fiz? Não, eu já tenho um tempinho de mercado, já fiz até com agulha, nossa, abafa. Já fiz até com agulha. É o ideal? Não. A marca ocasionada pela movimentação é uma marca que ela rompeu, né? Ela quebrou, você partiu a epiderme e a derme. Então, o ideal é você tratar essa região. Como é que eu trato a região de glabela? Você tem N coisas. Eu vou falar duas aqui pra vocês. Vocês podem tratar com drug delivery, tá? E microagulhamento. Gente, chegou a polícia me levar. Chegaram. Olha aí. Se for embora. Gente, então vamos lá. O que a gente pode fazer para tratar a glabela? Microagulhamento com drug. Corre, é assim, tipo, vambora. Bum. Microagulhamento com drug delivery. E aí você pode usar Hialocode, que é um blend de um monte de ácido hialurônico. Você pode usar fatores de crescimento, você pode usar colágeno, você pode usar até o próprio ácido hialurônico não reticulado. Tudo isso vai tratar a sua pele, tá? Você não necessariamente precisa preencher aquele vinco, tá? Ok, essa é a primeira parte. Então, se você tem alguma coisa na glabela, você pode fazer sim com drug delivery e também você pode fazer com caneta de pressão. Mas você não vai preencher. Você vai fazer tratamento de mesoterapia, tá? Existe forma de você trabalhar nessa região sem ter que ir em cima das artérias que passam por aqui, porque vamos combinar, né, gente? Se a gente for fugir das artérias faciais, e eu bati uma foto dessa... Aqui tem um filtro muito legal que mostra as artérias, eu tô apaixonada por ele descobrir ele hoje. Ele mostra todas as artérias. Gente, artéria, se a gente for fugir, agora tá o P-Hill, gente. Olha o home office. Ok. Se a gente for pular as artérias faciais, a gente não vai trabalhar, tá? Não vai trabalhar. Então, na verdade, você tem que saber como que você dosa a profundidade nesse equipamento para trabalhar em segurança, tá? Então, você pode sim trabalhar a glabela com Hyaluron Pen, você pode sim trabalhar a glabela com Drug Delivery, tá? Mas você tem que tratar, preencher, não. Nem na técnica tradicional a gente preenche, porque na verdade a marca foi ocasionada pela danificação da epiderme e da derme. Combinado? Então, pode usar Hyaluron Pen na glabela, mas você precisa ter certeza que você não vai danificar uma artéria. Danificar é machucar, causar uma hemorragia, colocar muito produto, errar na angulação, tá? Então, pode, mas tem um jeitinho certo de fazer, tá? Eu faço tranquilamente, ensino mesmo. Eu raramente pulo alguma região da face, tá? Raramente. Antes que me perguntem, eu não faço nariz. Técnica americana sim ensina a fazer nariz, mas são apenas 3 pontos.
e a expectativa do paciente que vem querer uma modificação nasal, que inclusive o meu, nossa, já acabou, né? Faz 2 anos que eu fiz a minha rinomodelação, tá na hora de fazer de novo. Não dá pra fazer sozinha, gente. Ele não causa um impacto tão positivo no paciente a ponto de você se arriscar a fazer no nariz, tá? Mas tem sim, a técnica americana ensina a fazer nariz, mas são só 3 pontos, tem que saber muito bem a análise do tipo de paciente que você vai fazer. Não vale o risco, meninas, não vale, de verdade. Dá pra fazer, são 3 pontos, mas não vale o risco. Combinado? Gente, pressuriderme, tô cheia de perguntas de pressuriderme, tá? Eu vou falar sobre pressuriderme, eu tô desenvolvendo uma coisa bem legal pra vocês, mas essas questões um pouquinho mais complexas a gente vai se encontrando paulatinamente, até pra não ficar pesado pra ninguém. Combinado? Eu vou fechar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já dei um entretenimento suficiente. Aí alguém me disse aqui, já viu profissional ser processado por isso? Eu não sei pelo quê, mas me conta na caixinha aqui na frente. Quem me encontrou no Estética In? Gente, quem é que vai comigo na Estética In, hein? Eu tenho alguns ingressos, eu não vou deixar de sortear não, viu? A gente vai sortear, eu vou sortear um congresso da Estética In para ir no pré-congresso da Meso e um para ir no pré-congresso da Cosmo. Mas eu vou deixar chegar mais pra frente, né, gente? Tá muito pra frente isso aí. A caixinha de perguntas, assim que eu encerrar aqui essa live, eu vou abrir, vou fazer uma careta assim. Mentira, gente. Já é sábado, né? Nós estamos aqui juntos. A gente podia estar, sei lá, na balada, só que não. Eu vou abrir a caixinha aqui assim que acabar essa live. Aí lá nos histories eu vou abrir uma caixinha. Mande sua pergunta aqui, tá bom? E se você quer ver a questão de técnicas labiais e outras questões que são um pouquinho mais complexas, se cadastra no link da bio. Se cadastra lá no link da bio, que segunda-feira a gente vai fazer uma live sobre lábios. E vou falar sobre pressuriderme nessa live de lábios que estão me perguntando se eu uso nos lábios. Eu não posso simplesmente falar, não uso. Eu preciso explicar o porquê, né? Ai, gente, tô aguentando as coisas que vocês estão escrevendo. Aí eu posso, gente, por favor, venham, porque eu tô até vendo das Master Beauty, minhas alunas, tô vendo da gente ficar tudo no mesmo hotel pra fazer essa Estética In, vai ser bem legal. Eu já agendei o corporal pra perto da data da Estética In também, então vai ser tipo caravana das Master Beauty no Estética In, vai ser bem legal. Segunda-feira eu vou falar o horário da live lá no grupo de Close Friends, tá? A doutora Crislane. Se você já se cadastrou, então fica tranquila aí que... Marina, você tá dormindo, acorda, amiga. Tá, Marina, gente, a Marina é minha assistente, tá? Hoje esse horário ela já dormiu, mas uma hora ela coloca vocês lá no grupo. A Gabi vem, a Fernanda Portugal também já vem, que são tudo minhas alunas que vão vir, que a gente vai estar bem juntinha lá, fazendo bagunça lá na Estética In. Combinado, meus amores? Eu vou olhar tudo bem direitinho que vocês escreveram. Se for alguma coisa bem bacana que eu posso falar lá no grupo de Close Friends, segunda-feira a gente tem um encontro lá, tá? E a live do Close Friends fica gravada, tá? Aliás, se você tá no Close Friends, tá meio perdido, que não tá vendo os negócios verde e tal, gente, só aparece verdinho quando eu publico algum conteúdo que é exclusivo do Close Friends. Tipo, essa live não tá exclusiva do Close Friends. Agora, quando eu fizer uma live secreta, daí somente quem tá no Close Friends consegue ver. Não tem nem como compartilhar, não tem nem como ver, não tem como. É só quem você me enxerga através do seu perfil. E todas as aulas, vixe, já fiz aula do quê? Já fiz aula de mão, já fiz aula de babada, bichectomia enzimática, Botox Effect, todas essas aulas tá tudinho salva lá nos destaques do Close Friends. Combinado, meus amores? Então eu vou fechar essa live. Obrigada por vocês terem vindo. Se você não se cadastrou, se cadastra lá no Close Friends e manda todas as suas dúvidas aqui na frente, no próximo... Amigos próximos,
Ai, tem tanta pergunta legal. A radiofrequência, amo. Tem muita coisa aqui que eu quero falar ainda com vocês. Eu vou salvar todinha essas perguntas. E o que der pra eu falar por aqui eu faço aberta, não tem problema nenhum. Mas as coisas polêmicas eu prefiro falar lá. E também porque são só 300 pessoas que tem lá. Agora a gente abriu para mais 100 que se cadastraram de ontem para hoje. Então também garante uma competitividade para vocês, né? Porque se eu sair falando todos os segredos para todo mundo, aí não dá, né? Então, e lá eu só faço mais palhaçada, hein, gente? Vai vendo, pergunta para as meninas do Close Friends. Faço várias palhaçadas lá no Close Friends, que a gente tem que treinar com entretenimento. Beijo grande, você que me acompanhou. Vou abrir agora, vou fechar a live, vou abrir aqui a caixinha de perguntas e vou também colocar o link para o Close